Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma semana de aula de ciências. Essa semana a gente vai dar sequência, né, na nossa unidade 1. Vamos para o tema 3 da unidade 1 do nosso livro. Nós vamos falar, essa semana a gente vai falar dos estados físicos da matéria, tá? Nós estamos falando sobre a matéria, né? Matéria é tudo aquilo que compõe o que existe no universo. E a matéria, ela pode se apresentar sob 3 estados físicos diferentes, certo? São eles os estados sólido, líquido e gasoso. Isso é uma coisa que vocês vão se lembrar um pouquinho, né? Quando a gente fala sobre estados físicos, né? Vocês vão se lembrar um pouquinho lá do 6º ano. Porém, lá no 6º ano, nós aprendemos apenas os estados físicos da água, tá bom? Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho mais, né? Agora, no 9º ano, a gente vai falar de mais substâncias, de mais objetos, né? De mais corpos, e não apenas a água, tá bom? É claro que a gente pode também usar a água, né? Aliás, a gente vai usar a água aqui bastante como exemplo, tá? Mas não apenas os estados físicos da água, a gente vai considerar aqui nessa parte da matéria aqui no 9º ano, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos falar dos estados físicos da matéria de uma maneira geral, não apenas especificamente da água, tudo bem? Então, para começar, olha só, o próprio tema já começa aqui com um parágrafo, dando exemplo aqui, né, de alguns produtos aí, algumas substâncias, né, que são encontradas aqui no nosso planeta, sob 3 formas físicas diferentes, 3 estados físicos diferentes, né? Numa temperatura de 25 graus e pressão atmosférica de nível do mar, ferro e cloreto de sódio são encontrados no estado sólido. Já a água e o mercúrio são encontrados no estado líquido, enquanto que o oxigênio e o nitrogênio são encontrados no estado gasoso, tá? Vocês sabem também que, dependendo das mudanças, né, de temperatura e pressão também, esses próprios produtos, né, que foram citados aqui, essas próprias substâncias que foram citadas aqui, podem também ser encontradas sobre outros formatos físicos, outros estados físicos. A própria água, né? A própria água pode ser encontrada numa temperatura aí a 0 graus, né? Ela pode ser encontrada no estado sólido. Já se ela for aí aquecida, ela pode passar para o estado gasoso, certo? E isso acontece também com outros componentes que foram falados aqui. O ferro também pode ser encontrado aí a temperatura, a estado líquido também, aumentando-se a sua temperatura. O oxigênio também pode ser diminuindo-se a sua temperatura, pode-se passar para o estado líquido. Só que com relação às mudanças de estado físico, isso é uma coisa que a gente vai falar no próximo tema, tá? As mudanças de estado físico da matéria a gente vai ver no tema 4. Então, nesse tema aqui, no tema 3, a gente vai falar mais especificamente sobre a composição das partículas, né, que formam a matéria sob esses 3 estados físicos, tá bom? Então, em todos esses 3 estados físicos, as partículas, né, que formam a matéria, a gente já viu que a matéria ela é formada por partículas, né, muito pequenas, partículas microscópicas, né, partículas ou moléculas, a gente pode usar os 2 nomes, tá bom? Aqui nesse livro a gente vai usar o termo partículas, tá? Então, a matéria ela é formada por minúsculas partículas, certo? Essas partículas,
elas podem estar em constante movimento, tá? É um movimento de vibração ou agitação térmica. O que que significa isso? Significa que essas partículas, elas podem estar muito unidas, agregadas entre elas. Agregadas significa muito juntas entre elas, ou separadas, né? Menos agregadas, tá? Tudo isso vai depender do quê? Especialmente da temperatura, tá bom? Então, a temperatura influencia muito, no caso, com que as partículas fiquem muito agregadas ou não. E é justamente essa vibração, essa agitação no espaço entre as partículas que formam a matéria, que vai definir o estado físico da matéria. Se vai ser o estado sólido, se vai ser estado líquido ou gasoso, tá bom? Como que a gente vai, então, estudar essas partículas, né, que formam, então, a matéria? Nós vamos usar modelos. Modelos, pessoal, modelos são formas de representar, né, processos ou fenômenos, tá bom? Para facilitar, né, o nosso entendimento. Então, aqui, no caso, nós vamos usar como modelo, para facilitar, né, o nosso estudo aqui, a gente vai usar como modelo, nós vamos usar esferas, bolinhas, né? Vou facilitar e falar um português mais simplesinho, tá? Então, a gente vai usar como modelo, a gente vai usar esferas, bolinhas coloridas, tá? Representando o quê? As partículas que formam a matéria. Então, sempre que você ver nas páginas que eu mandar para vocês, dos prints, né, das páginas do livro, sempre que vocês verem essas bolinhas, né, entendam que essas bolinhas são as partículas que formam a matéria, tá bom? Então, são as partículas que formam a matéria. Ah, mas então todas as partículas, as moléculas que formam a matéria, elas são assim bolinhas e coloridinhas, bonitinhas? É lógico que não, tá bom? Isso daqui é apenas uma representação, um modelo, tá? É um modelo para facilitar o nosso estudo, tá bom? Inclusive tem até alguns videozinhos do YouTube que eu vou mandar para vocês também, videozinhos assim que mostram assim alguns desenhinhos assim bonitinhos, que inclusive representam as partículas também nesse formato, de esferinhas aí, de bolinhas coloridinhas, para facilitar realmente o nosso entendimento, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar então analisando como é o estado sólido da matéria. Então vamos. Como então se apresentam os materiais no estado sólido, né? Quais as características, né, dos materiais no estado sólido? Então, vamos lá. Os materiais no estado sólido, eles apresentam forma definida e volume constante, tá? Então, os materiais sólidos, eles apresentam forma definida e volume constante. Isso pode ser explicado como? Porque os sólidos, eles são formados por partículas que estão vibrando muito próximas entre elas, tá? Então, elas são muito fortemente atraídas umas pelas outras, tá bom? Então, por isso, eles apresentam uma estrutura com partículas que ficam muito próximas entre elas. Olha só, olha como que ficam as partículas num sólido. Em determinados sólidos, as partículas ficam tão unidas, tão ligadas, que ficam inclusive de uma maneira, olha, organizada, tá? Por isso, nesse caso aqui, são os sólidos de formato, aqueles sólidos de uma estrutura, de um formato organizado, tá? De um formato assim, certinho.
tá bom? Redondinho, ou um formato redondo, quadrado, aqueles formatos assim que tem uma forma geométrica específica, tá? Outros sólidos já têm as partículas, olha, bem atraídas também, com as partículas bem atraídas, mas de uma maneira desorganizada, olha só. Mas mesmo assim, as partículas estão o quê? Muito próximas entre elas, tá? Mas as partículas estão ligadas entre si, mas de uma maneira desorganizada. Que sólido que eu posso dar um exemplo aqui? Uma pedra, né, de um formato irregular, tá bom? Então, são aqueles sólidos que não têm um formato assim muito certinho, que não tem aquele formato bem bonitinho, bem aquele formato geométrico, né, bem feitinho, tá? Então, o estado sólido, ele apresenta essas características. Forma definida, a forma é definida e o seu volume é constante, tá bom? Isso significa que o volume do sólido, ele não vai se alterar, tá? E nem o seu formato também. O formato do sólido e o seu volume não se alteram, tá bom? Agora, continuando ainda as características do estado sólido, a gente vai comentar algumas propriedades específicas que a gente observa nos objetos sólidos. Que características específicas, né, que a gente pode observar, que a gente pode definir, né, nos objetos sólidos. Algumas dessas propriedades, né, específicas que a gente observa nos objetos sólidos, nós inclusive já vimos lá no 6º ano. Quem tem boa memória aí vai se lembrar de algumas dessas propriedades específicas. Isso daqui a gente viu algumas dessas propriedades, né? Essa primeira aqui, a dureza, a gente viu quando nós estávamos falando lá no 6º ano sobre rochas, tá? Quando a gente falava sobre rochas, a dureza é uma propriedade específica, tá bom? Então vamos começar pela dureza. Dureza é uma propriedade, né, específica relacionada à capacidade de riscar e ser riscado, lembram? Então a gente aprendeu que o diamante é o sólido, né, mais duro que existe na superfície terrestre, tá? Diamante é o sólido, é o material mais duro que existe na superfície terrestre, porque ele é capaz, né, a partir dele é possível se obter aí produtos, né, objetos capazes de cortar, riscar e cortar qualquer outro tipo de produto, qualquer outro tipo de objeto, tá bom? Então, quanto mais duro for um sólido, mais difícil ou praticamente impossível é riscar a sua superfície, tá bom? Por que que a dureza, né, tem essa característica, né? Tem essa característica de ser impossível de se riscar, né, esse objeto que é extremamente duro? Porque as partículas que formam um material sólido, né, que é extremamente duro, elas estão agrupadas de uma forma tão próxima e tão organizada entre si que fica praticamente impossível riscar. Fica praticamente impossível separar essas partículas. A gente pode dizer que num diamante como esse, por exemplo, as partículas elas estão, olha, praticamente desse jeito aqui, olha, dessa figura aqui, tá? As partículas estão nesse formato aqui. Elas estão muito agrupadas, muito grudadas entre si, tá? Fazendo então com que esse objeto seja extremamente duro e praticamente impossível de ser riscado.
Não é à toa que o diamante, a gente aprendeu isso lá no 6º ano, né? Que o diamante com relação à joia, né? É a mais valiosa que existe, tá? Bom, essa é a primeira propriedade específica, então, tá? A dureza, a primeira propriedade de um sólido, de um objeto sólido. Vamos para mais 2 propriedades específicas. A ductibilidade e a maleabilidade. O que são essas 2 características? Essas 2 características, essas 2 propriedades, né, dos objetos sólidos, elas são muito importantes no dia a dia, tá? Porque graças aí a essas propriedades, né, tanto a ductibilidade quanto a maleabilidade, tem vários objetos aí, né, no que a gente, produtos, né, do nosso dia a dia que são possíveis da gente obter e utilizar, tá? Desde fios de cobre, como tá aqui na foto, né, que são usados aí para conduzir energia, eletricidade, né, aqui tá encapado, né, aqui que são os fios de cobre, e até outros objetos também, tá bom? Então, o que significa essas 2 características? Significa que alguns sólidos, eles apresentam a capacidade de se deformar e não recuperar a forma original, mesmo quando a força que foi feita naquela deformação acabar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, pegar uma coisinha aqui que vocês já, ao invés de usar um fio de cobre, que eu não tinha, mas um araminho, sabe um araminho desses que é usado para fechar embalagens, né? Embalagem aí de pão, de saquinho de biscoito, vocês sabem, né? Vocês já conhecem. Esses araminhos, olha, tem um fiozinho, é um fiozinho de cobre também que tem aqui dentro, que aqui é uma capinha plástica, né? Esse araminho, ele tem um formato, né, definido, tá? É um objeto sólido, tem um formato definido. Porém, definido meio que irregular, né? Lógico. Só que aí, eu posso fazer, olha, usando a minha força, eu posso fazer o formato nele que eu quiser, tá? Então, eu vou deformá-lo, vou deformar esse objeto no formato que eu quiser. E a hora que eu tiro a minha força, que eu paro de mexer, ele não vai voltar ao formato inicial. Ele vai permanecer no formato que eu fiz, tá bom? Por que acontece isso? Porque as partículas que formam esse tipo de sólido, elas estão unidas, elas estão ligadas, porém, elas não estão de uma maneira tão organizadas, tá? Então, praticamente as partículas que formam esse tipo de sólido, elas estão mais ou menos nesse tipo de vibração aqui, olha. Elas estão ligadas, porém de uma forma desorganizada, tá? Então, quando as partículas de um objeto sólido estão ligadas, tá? Estão agregadas entre si, porém de uma forma desorganizada, eu consigo então ter essas propriedades aqui de um objeto sólido, a ductibilidade e a maleabilidade, tá? E aí eu consigo então obter aí produtos, né, dúcteis, né, como no caso o cobre, que é o cobre ou outros tipos, né, de materiais aí que são produtos, né, dúcteis, tá bom? E maleáveis também, dúcteis e maleáveis. Maleáveis significa essa capacidade aqui, ó, de eu ter essa característica de poder fazer isso com um objeto sólido, olha, ele é maleável, tá bom?
A próxima propriedade específica, essa já é mais conhecida, tem a desenho, a fotinha aqui, né? A elasticidade. Essa propriedade aqui já é o contrário, né? Da ductibilidade e da maleabilidade. A elasticidade já é a característica dos sólidos que se deformam, né? Quando eu faço a minha força, eu deformo, tá? A estrutura desse sólido. Porém, quando eu tiro a minha força, esse sólido vai recuperar o seu formato original, tá bom? Caso a minha força for maior, né, do que as partículas que formam o material, então ele vai se romper, né, e aí ele não tem como voltar à forma original. É no caso aqui, por exemplo, se a pessoa puxar esse elástico, né, até ele se romper, né, ele romper aqui, aí, lógico, ele não vai ter como voltar ao formato original, tá bom? Então, a borracha é um exemplo, tá? Um elastiquinho, olha, um elastiquinho de borracha. Nesse caso aqui, o elastiquinho de borracha, olha, borracha é um tipo de material sólido que contém aí as partículas, né? Partículas próximas entre si, formando esse sólido, mas que tem essa propriedade aí da elasticidade, ou seja, eu posso aplicar a minha força, aplico a minha força, tá? Estou fazendo a minha força. Então, eu alterei, eu deformei a estrutura, né, desse objeto. Mas, tirando a minha força, ele volta ao seu formato original, tá? Isso é elasticidade, certo? E, finalmente, a última propriedade, a tenacidade ou a resistência, né? A tenacidade é a propriedade que está relacionada com a capacidade de suportar forças, né, externas, tá? É a capacidade de resistência mesmo, né? Aqueles objetos extremamente resistentes, tá? Não tem a ver com dureza, tá, pessoal? Não tem nada a ver, muita gente confunde tenacidade com dureza, mas não tem nada a ver, tá? Resistência é uma coisa e dureza é outra, tá bom? Então, a tenacidade aqui é a propriedade de materiais sólidos que tem a ver com a capacidade de suportar forças externas sem se romper ou se fraturar, tá bom? Isso a gente chegou até a comentar, eu sempre lembro que a gente comenta, né, no sexto ano, quando eu falo sobre o diamante, porque o diamante todo mundo acha, assim, que é extremamente valioso, né, porque se ele cair no chão, todo mundo pensa, é inquebrável. Não, não é bem assim, tá? A preciosidade dele está na capacidade, né, justamente dele ser impossível de ser riscado praticamente, tá? Mas se ele cair no chão, não cair no chão, ele provavelmente vai ser difícil ele quebrar, mas assim, uma martelada nele, ele vai quebrar, tá bom? Agora, se eu comparo um ferro, por exemplo, ferro é um corpo sólido que já tem muito mais tenacidade, resistência do que um diamante, tá bom? Então, se eu der uma martelada num bloco de ferro, ele vai ter uma resistência muito maior do que um diamante, tá? Então, não confundam resistência, tenacidade, que é a mesma coisa, tá? Resistência ou tenacidade com dureza, tá? Se eu colocar um diamante e um bloquinho de ferro e der uma martelada, pegar um martelo e der uma martelada nos dois, com certeza o diamante vai se espatifar, tá? Já o ferro não, o bloco de ferro não, tá bom? Isso significa que o ferro ele é mais resistente, ele é mais tenaz
a gente diz, tá? Ele é mais tenaz do que o diamante. A propriedade do diamante é outra, é a dureza, tá bom? É a característica de ter essa capacidade aí de dificilmente, né, praticamente impossível de ser riscado, e essa capacidade também de se, a partir dele, né, ser usado aí para se riscar e cortar, né, vários tipos de outros objetos, inclusive o ferro, tá? A partir do diamante pode-se obter elementos, né, para se fabricar objetos, para se cortar o ferro, o aço, com extrema facilidade, extrema agilidade, tá bom? Então, pessoal, nesse primeiro vídeo, a gente viu aí as características do estado sólido. No próximo vídeo, nós vamos ver as características dos estados líquido e gasoso.